Amados irmãos e irmãs, ouvintes da Rádio Novos Tempos, e particularmente a todos que participam do programa Filhos do Alto, boa tarde. É com muita alegria que venho partilhar com todos vocês, por meio desse instrumento de comunicação, as belas palavras de vida eterna de nosso Senhor Jesus Cristo. Desde já, agradeço pelo carinho, o acolhimento e o tempo de vocês. Muito obrigado. Agradeço também, em particular, a Lisene Maia pelo convite. Muito obrigado. Bem, estamos na 4ª semana da Quaresma, tempo e semana essa que estamos nos preparando e chegando cada vez mais próximo do dia esperado, a Páscoa. Sabemos que esse tempo é um caminho de preparação de extrema importância para a caminhada e vida cristã. É um momento muito forte para meditarmos sobre a oração, o jejum e a esmola. Aliás, a Quaresma é um tempo muito propício para praticar o agir cristão, através dessas práticas na comunidade, em casa, no ambiente de trabalho, enfim, na sociedade. Contudo, não pretendemos fazer uma reflexão sobre a dimensão quaresmal, mas é preciso relembrar sempre em que tempo litúrgico estamos. A liturgia desse sábado, em especial o Evangelho, nos chama a atenção para um ponto muito importante. É sobre a discussão da origem de Jesus, sua rejeição. Entretanto, devemos primeiramente situar o texto, ou seja, saber onde está localizado o trecho do Evangelho para melhor compreender a mensagem de nosso Senhor. Vamos adentrar nessa água profunda que muitas das vezes não mergulhamos. Devemos, portanto, ficar com os nossos ouvidos atentos para escutar e entender as palavras da nossa salvação. Sendo assim, o texto extraído pela liturgia nesse sábado é tirado do Evangelho de João 7, 40 a 53. João, através do seu conhecimento, junto com a comunidade, reconstrói o percurso de Jesus por meio de algumas experiências bem concretas. Contudo, o evangelista divide sua obra em duas perspectivas para melhor compreender a mensagem do seu mestre. São elas o livro dos sinais e o livro da glória. Essa é uma metodologia típica de João. Contudo, se nós voltarmos 3 versículos da passagem de hoje, vamos perceber onde Jesus se encontra, onde de fato Jesus já está inserido. Nesse caso, o versículo 37 diz: no último dia da festa, o mais solene. Aqui traz para nós um dado muito importante para que possamos entender a perícope. Esse versículo, como os versículos 2 e 10 e 14, é o pano de fundo do capítulo 7. Revela muito bem onde Jesus está localizado. Essa localização é numa festa. Agora ficamos a nos perguntar: qual era essa festa? E a resposta é a festa dos tabernáculos. Em Jerusalém existiam 3 tipos de festas. São elas Páscoa, Pentecoste e Tabernáculo, ou seja, tendas. Essa última era uma festa mais animada em Jerusalém. Jesus está em meio a um aglomeramento gigantesco de seres humanos, pessoas que vinham de toda a região de Israel, gente de todos os aspectos. Os peregrinos caminhavam todos os anos para esses 3 grandes dias de festa, que em Jerusalém, no templo, realizava. Contudo, o cenário onde a água viva se encontrava era o local perfeito para revelar sua missão, ou seja, o projeto do Pai. Dito isto, de ter colocado todos esses pontos no que diz respeito ao contexto, nos deteremos agora ao Evangelho, que a nossa irmã Lisene acabastes de proclamar. Assim,
vamos extrair alguns pontos importantes para o dia de hoje. João, hoje, nos traz em seu Evangelho a segunda discussão sobre a origem de Jesus. Se observarmos bem as palavras que acabamos de ouvir, vamos perceber que o personagem principal, Jesus, não fala em nenhum momento. Porém, é o povo que fala dele. Ouçamos. Esse é verdadeiramente o profeta. Logo outros diziam, é esse o Cristo. Essas afirmações de imediato surgiram por causa da aglomeração, por causa da proclamação de Jesus nos versículos 37 e 38. Ele de pé fala em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beberá, aquele que crê em mim. Por outro lado, alguns refutaram, ou seja, duvidaram de sua missão e origem. Disse eles, porventura pode o Cristo vir da Galileia? A Escritura não diz que o Cristo será da descendência de Davi e virá de Belém, a cidade de onde era Davi? Percebemos então que Jesus foi reconhecido por muitos, porém rejeitado também por muitos. A fé e incredulidade, adesão e ódio são características do próprio autor. João quer revelar para a sua comunidade, a comunidade joanina, que a fé, ou seja, o crer, pressupõe a um comprometimento concreto na missão. Quantas das vezes nós dizemos que Jesus é o nosso Salvador, nosso profeta exemplar, mas não nos comprometemos com os seus planos. Falamos e não colocamos em prática os ensinamentos dele. Triste isso, não é? Portanto, não basta só crer em Jesus, mas acreditar e praticar. Essas duas vias são únicas e não se pode dividir. É a mesma coisa da fé e obras, pois a fé sem obras e as obras sem fé se tornam mortas. Queridos amigos e amigas ouvintes, Jesus não quer divisão no meio do seu povo, como relata o versículo 43, na qual diz, produziu-se uma cisão entre o povo por sua causa. Jesus quer que todos se unam, se acolham uns aos outros, sem discriminação de raça, cor, região, religião e sexo. Fazendo isso, nós estamos colaborando para a vida. Portanto, sejamos discípulos e discípulas a favor da unidade. João fez questão de lembrar isso para a sua comunidade, de que o Cristo não veio para dividir, porém veio ao mundo para unir todos aqueles que estavam dispersos, sobretudo pelo pecado. De fato, é o pecado da inveja, da arrogância, do orgulho, da falta do amor e, acima de tudo, da falta do perdão que nos deixam divididos com os irmãos e irmãs e com o projeto do Pai. Perfeito é as palavras e as atitudes de Jesus quando ora, reza ao Pai dizendo, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, que eles estejam em nós. Essa é a oração que Jesus faz ao Pai e automaticamente faz para nós. O convite à unidade é para todos os cristãos, leigos e leigas batizados. O Concílio Vaticano II nos indica vários caminhos para essa unidade, por meio de declarações e decretos. E como também a campanha da fraternidade desse ano, que veio com um tema muito importante, fraternidade e diálogo, compromisso de amor. Ela chegou como uma luva nesse tempo tão difícil que a sociedade está passando, aliás, que o mundo inteiro está passando. Nesse momento, colocamos até também o Papa Francisco,
mencionamos ele também. Ele que fez esse belo papel e que está fazendo esse belo papel de unidade através de suas atitudes e palavras. Portanto, são ensinamentos e caminhos que nos levam à salvação. Precisamos andar, sim, de mãos dadas, para que todos de fato se salvem, pois a salvação não é individual, mas comunitária. Não sejamos como alguns fariseus, que quer ficar só no isolamento do seu raciocínio, de suas práticas mesquinhas e dos seus grupinhos. Não sejamos assim. Não tornemos discípulos desses falsos profetas, pois eles gostam de picuinhas, de colocar um contra o outro, fazendo vários tipos de perguntas vãs e assim deixar todos desgarrados. Se nós escutarmos tais pessoas, não vamos ser capazes de se agregar à missão de Jesus, mas dispersaremos, voltaremos para os velhos costumes. Entretanto, sejamos sim discípulos verdadeiros do único Mestre, o que deu a vida por todos na cruz, Jesus Cristo. Este sim merece ser chamado de Senhor e Guia. Que nesse tempo quaresmal possamos fazer um exame de consciência e ver o que estamos fazendo e a quem imitamos em nosso dia a dia. Será que é os fariseus? Ou será que é Jesus? Peçamos então a Deus que, por intermédio de Santo Antônio dos Pobres, padroeiro dessa minha terra natal, nos dê a graça de sempre estar em estado permanente de conversão, para poder sempre reconhecer, pela força do Espírito Santo, o seu Filho como Cristo e Senhor nosso, e permanecer cada vez mais unidos a essa comunhão de amor, juntos com todos os irmãos e irmãs. Que assim seja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.